Senhor presidente, de me somar a milhares de brasileiros que, com certeza, a partir do dia de ontem à noite, sentiram-se consternados pelo passamento do senhor Roberto Tivita, um dos maiores comunicadores brasileiros através do Grupo Abril, juntamente com o seu pai, não tenho a menor dúvida de que com a nova geração. Eu quero aqui externar os meus sentimentos à família Tivita pelo passamento desse grande líder empresarial brasileiro que liderou o setor de comunicação no Brasil, principalmente na edição de revistas. Sua grande paixão, dito pelo próprio Roberto Tivita, em uma solenidade, quando ele, manifestando sua posição com relação às novas mídias, etc., elogiou a inovação que estava acontecendo, mas disse: a minha verdadeira paixão é por revistas. E era efetivamente a sua verdadeira paixão. Tanto é que, durante a sua gestão, dando consequência à gestão de seu pai, Vitor Tivita, conseguiu, em 55 anos dedicados ao Grupo Abril, implementar revistas semanais que marcaram época em nosso país. E com absoluta liberdade de expressão em um momento em que o Brasil vivia sanções de censura à liberdade de imprensa. Portanto, eu gostaria de deixar registrado aqui, em nome da liderança do governo, em nome do povo do Amazonas, a nossa solidariedade, os nossos sentimentos à família Tivita, registrando o profícuo trabalho que o Dr. Tivita deixou e o grande legado que deixou, seja pelo Grupo Abril, seja pela Fundação Vitor Tivita, dedicada à educação e à melhoria da educação no Brasil. Portanto, eu gostaria de deixar aqui o nosso registro. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado e os usuários das mídias sociais, trago no dia de hoje mais uma boa notícia para milhares de brasileiros que anualmente consomem mais de 16 bilhões de litros de refrigerantes no país. A boa notícia também se estende às populações tradicionais que habitam o interior do meu estado, do estado do Amazonas, do estado de Vossa Excelência, senador Aníbal, e, obviamente, especialmente aos ancestrais do Saterê Maué, que são os filhos do Guaraná. A presidenta Dilma assinou o decreto reduzindo pela metade a alíquota do IPI incidente sobre a produção de extratos concentrados para a elaboração de refrigerantes que contenham extrato de semente de guaraná, bem como de açaí. Não é apenas refrigerante, senhor presidente, é refrigerantes, refrescos, sucos que tenham, obviamente, o ingrediente tanto do guaraná quanto do açaí. Com relação ao guaraná, o decreto de leis de sucos estava em vigor até outubro do ano passado, já dava os 50% ao guaraná. A grande inovação da presidenta Dilma é ter aberto a porta para que outras frutas tropicais, outras frutas amazônicas, como é o caso do açaí, possa ter adentrado na prioridade para a formação de um arranjo produtivo que gere emprego, que implemente uma agroindústria na Amazônia brasileira, sem que isso represente nenhum tipo de pressão ao meio ambiente, ao contrário, signifique o fortalecimento de um sistema de desenvolvimento sustentável que venha a gerar emprego, renda e, ao mesmo tempo, conservação da natureza. Aos demais sucos e refrigerantes, ficou estabelecido neste decreto o valor de 25% do IPI nos extratos concentrados para a elaboração de refrigerantes que contenham suco de frutas, bem como refrescos. Trata-se de um incentivo fiscal importante, que resultará em uma renúncia fiscal
de 257 milhões de reais este ano e de 285 milhões de reais em 2014. Ou seja, é um recurso que os produtores deixarão de transferir ao governo e que poderá ser utilizado no estímulo à produção e aos investimentos para a melhoria da produtividade. Estimativas indicam que esse alívio fiscal poderá resultar em uma redução dos preços dos refrigerantes para os consumidores finais, bem como os refrescos hoje produzidos a partir desses princípios ativos. A redução do IPI já havia sido concedida pelo governo em 2011, mas foi extinta em outubro do ano passado. Na realidade, ela já foi concedida muito antes de 2011, senhor presidente. Só que em outubro do ano passado, de 2012, nós tivemos a suspensão desse benefício e depois de muita luta, muito diálogo, muita negociação, conseguiu se estabelecer uma diferenciação entre as frutas amazônicas, as frutas tropicais e as frutas cítricas, seja laranja, seja limão, seja uva, seja outras frutas já com mercado consolidado. Agora ela volta, e eu espero que seja para ficar por um longo período, pelo menos até que cessem os efeitos perniciosos do sistema financeiro internacional. Quando, governador do Amazonas, empreendemos várias iniciativas com o apoio do setor privado para estimular a produção do guaraná e das frutas tropicais no Amazonas. Em baixa nos primeiros anos da década passada, o guaraná teve uma alta de quase 450% entre 2003 e 2009. Em seu valor de mercado na região de Maués, símbolo do cultivo da planta, com safra anual em torno de 300 a 400 toneladas de grãos torrados. Quando cheguei ao governo, a indústria pagava R$ 2,00 pelo quilo do guaraná. Com os fomentos concedidos através de programas de sustentabilidade, saímos deste baixíssimo preço para um preço mínimo de R$ 10,00 o quilo em menos de 6 anos. A valorização nesse curto espaço de tempo deveu seus incentivos recebidos pela maioria dos produtores de guaraná da região, que reúnem mais de 2.000 famílias. Tanto em relação ao guaraná como ao açaí, promovemos o desenvolvimento econômico da floresta adentro com o conceito da Zona Franca Verde, que na prática significa levar tecnologia para desenvolver sem desmatar. A intenção é incutir no homem que vive na floresta a ideia de que ele é um verdadeiro guardião, o conceito de que a floresta é fonte de desenvolvimento e renda e não um obstáculo ao crescimento. A Zona Franca Verde não é mais do que a aplicação na floresta do know-how da indústria de ponta não poluente que existe no polo industrial de Manaus. Quando, no governo, contratamos uma empresa para melhorar as mudas de açaí, o que gerou um aumento na produção no Médio Solimões, no centro do Amazonas, a maior região produtora. A atividade deixou de ser puramente extrativista, nativa, para ser mais técnica, com manejo correto. O açaí precisa ser plantado em áreas com um mínimo de impacto ambiental. Estradas devem permitir o escoamento da produção das terras altas durante o ano inteiro, até as usinas de pasteurização instaladas em diversos municípios, entre eles o município de Codajás, o município de Benjamin Constant, o município de Carauari, de onde o produto é muito mais elaborado, segue, portanto, em barcaças frigoríficas até Manaus. Boa parte dessa produção pode ser adquirida pelo Estado para compor a merenda escolar. Senhor presidente, com o incentivo fiscal concedido pelo governo, chegou a hora da introdução da produção integrada na cultura do guaraná e do açaí no Amazonas. Sabemos que o sistema de produção integrada atende às exigências de consumidores em nível mundial. Na Europa, tornou-se um pré-requisito para a qualidade da produção agrícola.
agregar o sistema de produção integrada à cultura do Guaraná no Amazonas e também na Amazônia, permitirá a abertura de novas oportunidades de negócios para associar as vantagens desse sistema de produção, de garantia de alimento seguro em um produto que tem mercado internacional garantido. A verdade, senhor presidente, é que nossos consumidores, daqui e de fora, estão cada vez mais ciosos dos seus direitos e cada vez mais exigentes em relação à qualidade dos alimentos que consomem. Daí a importância de rastrear o produto desde o seu plantio até a sua entrega ao mercado. Sem produção integrada, sem dúvida, a produção integrada é o sistema de produção mais avançado para garantir alimentos. Senhor presidente, é importante destacar a necessidade de formação de cadeias produtivas com valor agregado a partir de uma agroindústria que possa trabalhar os produtos sustentáveis da Amazônia, criando, portanto, um arranjo produtivo que gere emprego, gere renda e, acima de tudo, gere um novo modelo de desenvolvimento para aquela região. Eu ouvia atentamente mais cedo um pronunciamento do senador Aníbal que falava da importância de se agregar tecnologia a determinados serviços na região do estado do Acre. O senador Aníbal citava a importância do treinamento da mão de obra do seu estado para o uso de roçadeira, por exemplo, e o quanto isso poderia impactar na renda do trabalhador no estado do Acre. Ora, nessa mesma linha, senador Aníbal, é que nós temos que pensar cada vez mais em arranjos produtivos, em cadeias produtivas, com produtos sustentáveis que possam gerar emprego e renda na floresta, também na logística para escoamento desse produto, bem como para a sua industrialização. E aí, senhor presidente, é importante destacar a decisão do governo com relação ao IPI no que trata a questão do açaí. Temos visto inúmeras vezes enormes debates nesta casa sobre IPI que é concedido, por exemplo, para o setor automotivo, IPI que é concedido para a lei de informática, mas raramente se vê um grande debate sobre uma questão que atinge um setor e uma região tão importante do Brasil como a Amazônia. O açaí se insere nesse tema. Ao mesmo tempo que o açaí se insere nesse tema, outros temas, como, por exemplo, o programa de reflorestamento que estamos iniciando nos municípios de Apuí, no município de Lábrea, no município de Novo Aripuanã e no município de Boca do Acre. Senhor presidente, para que Vossa Excelência tenha uma ideia, nada mais nada menos de que 1,5 milhão de árvores, senador Pedro Taques, serão plantadas em 1.000 propriedades. Propriedades essas que tiveram as suas áreas de reserva legal, as suas áreas de APP destruídas pelo desmatamento, com baixa produtividade, e que agora, num programa aprovado em 2009 pelo Fundo Amazônia, com recursos de doação internacional, o estado do Amazonas promoverá um programa de plantio de 1,5 milhão de árvores da região, árvores que são absolutamente do bioma amazônica, mas ao mesmo tempo são árvores que têm produtos sustentáveis, criando esta linha econômica da sustentabilidade de produtos com arranjo produtivo, com aplicação de agroindústrias para que nós possamos avançar e para que nós possamos criar efetivamente um modelo econômico de desenvolvimento sustentável. Portanto, senhor presidente, faço questão de agradecer aqui ao governo da presidenta Dilma, agradecer o empenho do Ministério da Fazenda, quero aqui agradecer ao ministro Guido Mantega, quero agradecer também ao secretário executivo Dr. Nelson Barbosa, que ambos compreenderam a necessidade e a importância do surgimento destes modelos econômicos sustentáveis na Amazônia. E o açaí e o guaraná serão, sem nenhuma dúvida, os protagonistas
de uma nova indústria que esperamos poder ver surgir na Amazônia. É claro que as frutas tropicais e as frutas amazônicas não se resumem ao guaraná e ao açaí. Mas o guaraná e o açaí são as duas frutas que possuem hoje não apenas um mercado, uma reputação já no mercado, um conhecimento do consumidor nacional e consumidor internacional, e que, portanto, abrem o caminho de uma agroindústria que eu reputo importante, estratégica, olhando para o futuro, para a geração de emprego e renda, para a geração de um modelo de desenvolvimento esse que tem enfoque econômico, que tem enfoque social, mas tem enfoque na sustentabilidade do meio ambiente, na sustentabilidade da natureza, e sem nenhuma dúvida é um grande passo, mais um grande passo que damos na direção de uma economia que se prepara para o futuro e que aponta novos caminhos. Portanto, agradeço mais uma vez à presidenta Dilma pela sensibilidade, e eu espero que empresas como a Coca-Cola e como outras grandes empresas como a Ambev possam cada vez mais dedicar-se à produção com arranjo sustentável, com arranjo e agregação de valor numa cadeia produtiva de produtos que tenham essa responsabilidade social, ambiental e com consequências econômicas tão positivas para a nossa região, para o nosso Estado e para o país. Muito obrigado, senhor presidente.